Ora, viva, meus caríssimos irmãos e minhas caríssimas irmãs. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso programa Pão da Palavra. Meditação e reflexão em torno da liturgia da palavra da comunidade católicos em Dublin. Hoje, aqui na Irlanda, estamos a celebrar a festa de São Columbano. São Columbano foi um abade da Irlanda, propriamente do século VII, VIII, vamos assim dizer, e o Papa Emérito Bento XVI escreveu uma coisa muito boa que passamos aqui a ler acerca deste santo, não é, que é também um dos padroeiros da Europa. O Santo Abade Columbano, o irlandês, mais conhecido do início da Idade Média, com razão, ele pode ser chamado um santo europeu, porque como monge, missionário, escritor, trabalhou em vários países da Europa Ocidental, juntamente com os outros irlandeses do seu tempo. E ele estava consciente, né, da unidade cultural da Europa. E no Brasil também fazemos a memória de São José de Anchieta. São José de Anchieta. Este santo, pelo que eu pude investigar, é considerado como apóstolo do Brasil. Como apóstolo do Brasil. Ele nasceu em 1534, né, na cidade de São Cristóvão, na Ligúria. Isso é num dos arquipélagos das Canárias, na Espanha. E ali foi educado até os seus 14 anos. Né? Mas seus pais, como eram nobres, decidiram que ele tinha de ir estudar em Portugal. Isso na Universidade de Coimbra. Mais tarde, então, São José de Anchieta ingressou na Companhia de Jesus, que conhecemos também como jesuítas, e, se tornando jesuíta, seguiu para o Brasil em 1553 como missionário. Ele chegou na Bahia junto com mais 6 jesuítas naquela época. Todos estavam doentes, inclusive ele. Não é? E nunca mais ele chegou a se recuperar. Pois então, em 1554, ele chegou à capelania de São Vicente, onde, junto com o provincial do Brasil, não é? Do provincial dos jesuítas, chamado Padre Manuel da Nóbrega, fundaram aí um colégio, né, na atual cidade de São Paulo. Na altura era chamada, então, o Planalto de Piratininga. São José de Anchieta também era considerado como um poeta e escritor. Ele foi profundamente dedicado à sua missão. E dedicando toda a sua vida à missão, né, sua vida ao bem do próximo, ele foi exclusivamente a favor do futuro e da sobrevivência dos índios, bem também como para preservar, né, a sua influência na cultura geral de um povo. Como escritor, pelo que sei, ele escreveu alguma gramática da língua guarani e também um livro da história do Brasil. Ainda não cheguei a ler este livro, né, a gramática, mas creio que alguns irmãos brasileiros já tenham entrado em contato com esses escritos de São José de Anchieta. São José de Anchieta, então, finalizando falando dele, morreu no dia 9 de junho de 1597. Um dia como hoje, na pequena vila de Reritiba, atual cidade de Anchieta, no Espírito Santo, sendo assim reconhecido como
o apóstolo do Brasil. Foi beatificado pelo Papa João Paulo II em 1980 e a sua festa litúrgica foi justamente instituída no dia de sua morte, que é hoje. Rezamos então assim pela Europa, que neste dia estamos a celebrar a festa de São Columbano, e também rezamos pelo Brasil, né, quando estamos a fazer essa memória de São José de Anchieta, para que Deus suscite mais missionários, mais apóstolos, para que a boa nova chegue a todos os o quanto necessitam. Assim sendo, vamos passar para a nossa liturgia de hoje, diária, né, ou as leituras. Simplesmente fiz essa introdução falando desses santos, porque nós estamos aqui na Irlanda e desta feita não podemos deixar de celebrar com os irlandeses este grande santo que foi São Columbano, o abade. E também, claro, lembrarmos o Brasil neste período da pandemia do coronavírus com esse grande apóstolo, São José de Anchieta. Entretanto, meus queridos irmãos, as leituras de hoje são as leituras que nos chamam a atenção para que o nosso coração esteja realmente, né, conectado com Jesus Cristo, que é a nova lei, que é aquela lei que permanece. Ouvimos ontem, já o Rafael fez uma introdução, não é, acerca do Evangelho de São Mateus, onde Jesus nos é apresentado como o mestre da lei para a sua igreja. Como o mestre da lei para a sua igreja. Então, como eu dizia que ontem o Rafael já fez uma introdução geral em relação ao Evangelho de São Mateus, né, que vamos meditarmos durante esse período, né, onde Jesus nos é apresentado como mestre da lei para a sua igreja. Assim sendo, nesse capítulo 5º, né, do Sermão da Montanha, esse capítulo 5º é caracterizado pela apresentação de Jesus como Moisés, não é? Que nos revela uma nova lei, com uma nova autoridade. É aquilo que o Rafael já fez referência ontem, naquela bela introdução do capítulo 5º de São Mateus. E então, hoje, nós vamos seguir neste capítulo 5º. Vamos pegar o versículo 13 a 16, no seu capítulo 5º. Então, Mateus, capítulo 5, versículo 13 a 16. Passamos então à leitura do nosso Evangelho. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ele brilha para todos os que estão em casa.
Assim também, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, para aqueles que começaram a nos acompanhar agora, mais uma vez, bom dia a todos. Vejo aí muita gente a me saudar. Bom dia e que Deus abençoe a todos, né? E que a paz de Cristo esteja com todos. Hoje, então, Jesus nos traz na meditação desse evangelho, esse tema de que eu fiz menção no princípio, de que nós somos o sal e a luz que transformam a sociedade. Podemos entrar um pouquinho antes no contexto desses versículos. Dizer que o ministério dos discípulos, neste versículo, é ilustrado pelo sal que tempera e pela lâmpada que era usada naquela época nas casas muitos dos simples camponeses da Palestina. E aqui, dentro desse contexto, os discípulos são convidados a viver segundo os ensinamentos de Jesus, que devem então ser manifestadas, né, a partir da bondade de Deus. Fazendo ainda uma referência desse evangelho, percebemos aqui que, se fizermos uma contextualização para hoje, nós, como verdadeiros discípulos de Cristo, devemos procurar a sabedoria. Procurar a sabedoria significa ser sal. E outra coisa, devemos evitar dizer loucuras. Dizer loucuras que pode significar, então, perdermos o poder de salgar. Isto é, falharmos na nossa pregação, ou na pregação da sabedoria evangélica. Caso contrário, então, nós seremos, ou seríamos como os chefes israelitas que estavam desorientados naquela época, não é? Aqui Jesus nos diz ainda também que, tal como o fermento e o sal, não é? O reino de Deus deve mostrar-se na comunidade e transformar as pessoas, transformar o próximo, transformar a sociedade e o mundo também. Por isso, não é? Aquilo que se pode dizer é que podemos, às vezes, evitar dizer que é errado tentar manter Deus ou a religião fora da vida pública, não é? E da esfera política. Por quê? Porque o reino de Deus, manifestando-se na comunidade, transforma as pessoas, o próximo, a sociedade e o mundo. O reino de Deus, então, é um poder que deseja transformar todas as coisas. Assim sendo, meus queridos irmãos, este reino é construído com a força do Espírito Santo, que a partir de um pequeno grupo, não é? Que pode ser inicialmente imperceptível, não é? Mas este pequeno grupo não se deve fechar em si mesmo, acanhando-se, ficar sem expressão. Deve expandir-se, ir às periferias, como nos lembra nosso querido Papa Francisco. Por isso, Jesus desperta aqui nessa leitura de hoje, os seus discípulos, para que a missão que eles têm, né, é uma missão que é abrangente, é universal.
Entretanto, nos perguntaremos então, o que é que o sal faz? O sal, claro, torna o alimento comestível, apetecível. Assim sendo, o autêntico discípulo de Cristo é aquele que vibra com a sua escolha, fala do reino com entusiasmo, não se deixa corromper pelas tentações da riqueza e do poder. Não é? E o que é a luz? A luz é a própria presença renovadora de Jesus, tal como ele mesmo se autodefine, não é? No Evangelho de São João, no capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo. Contudo, meus queridos irmãos, todo cristão, toda cristã, empenhados no serviço generoso ao reino, são instrumento de paz e fraternidade, promotores da boa convivência. Né? Promotores da boa convivência são exemplos de fé, de amor e de esperança para todos. O cristão, ou todo cristão e toda cristã, não é? Deve estar empenhado no serviço generoso do reino. E ao estar empenhado neste serviço, são então instrumento de paz, de fraternidade, são promotores da boa convivência social, são exemplos de fé, de amor e de esperança para todos. Assim sendo, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nesse evangelho de hoje, podemos assim tirar 3 ideias que podem ficar para o nosso dia hoje, para meditarmos, para colocarmos em prática, para colhermos para a nossa reflexão. A primeira ideia é procurar a sabedoria. Esse procurar a sabedoria, como já disse anteriormente, é ser sal. Segundo, evitar dizer loucuras, isto é, perder o poder de salgar, o que significa que é falharmos na pregação da sabedoria evangélica. Terceiro, devemos perceber que o reino de Deus é um poder que deseja transformar todas as coisas, pois a nossa fé só é significativa quando a partilhamos e inspiramos os outros por meio do nosso pensar, falar e agir. Portanto, meus queridos irmãos, que nós sejamos então bons cristãos e honestos cidadãos, tal como São João Bosco ensinava aos seus rapazes, para que se formassem como bons cristãos e se formassem também como honestos cidadãos, aqueles cidadãos capazes de transformarem a sociedade, aqueles cidadãos que são capazes de realmente fazer diferença na sociedade. O que, muitas vezes, o que aqui percebemos é que as pessoas pensam que misturamos a política com a questão da religião. Mas aí pode surgir uma grande questão em relação a esta frase bonita de Dom Bosco, que aconselhava aos seus rapazes. Será que esse cristão, essa cristã, não é um cidadão? Não é uma cidadã? Claro que é. Se é um cidadão ou uma cidadã, então deve procurar transformar
a sociedade. Deve procurar, não é, transformar as pessoas que estão ao seu redor. Portanto, aí fica a dica, meus queridos irmãos, aí fica a orientação. Sejamos sempre bons cristãos e honestos cidadãos, para que Deus da paz, Deus do amor, Deus da bondade, Deus que já trouxe o seu reino aqui na terra, no meio de nós, nos ajude, nos transforme e nos acompanhe sempre. Amém. Portanto, meus queridos irmãos, muito obrigado por terem me acompanhado. Não é? Espero vocês na próxima meditação. E aí o conselho que muitas vezes o Frei Severino lembra, e o Rafael lembrou da vez passada. Não se esqueçam de partilhar a nossa página de Católicos em Dublin. Nós estamos aqui no Facebook, também estamos no YouTube, no Instagram, e assim muita gente pode então saborear esta palavra que meditamos aqui todos os dias e também seguir outras programações da nossa comunidade. Temos terços, não é? Grupos de células que normalmente se reúnem para rezarem um terço, para fazer alguma novena e etc, etc. Queridos irmãos e queridas irmãs, então, nesse momento, não é? Me despeço, não é? Com a nossa oração final, pensando sempre de que nós somos aqueles cristãos, não é? Bons cristãos, que devemos ser, como dizia São João Bosco, e que devemos ser também honestos cidadãos. Vamos então pedir ao nosso Deus, Deus de amor, Deus da paz, aquele Deus que já trouxe o reino de Deus no meio de nós, para que nós sejamos aquelas pessoas, aqueles cristãos bons e aqueles cidadãos honestos que transformam a sociedade, que inspiram os outros a serem realmente uma linda família de Deus. Ó Deus da paz, Deus de amor, nós vos pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor, que é o vosso Filho, Ele que trouxe no meio de nós o reino de Deus, o reino da paz, o reino do amor, o reino da fraternidade, para que este reino continue no meio de nós, transformando os nossos corações, transformando a sociedade, para que todos nós sejamos aquelas pessoas que um dia alcancem o definitivo reino de Deus que Jesus mesmo nos prometeu. Pedimos isto, ó Pai, em nome de Jesus, que é vosso Filho, nosso Salvador, que é só um Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.